Bom dia, vamos lá, nono. Vamos fazer a aula para vocês, tá? Nossa aula virtual. Eu sei que é gravado. É como se fosse os programas de televisão gravado, né? Te grava e passa no outro dia, né? Então, eu mandei essa lição para vocês lá no slide, tá? Da semana passada, do dia 12 e 13. Então, agora vai ser a explicação, tá? Então, vamos lá. Oligarquias no poder. O que seriam as oligarquias no poder? O que seria esse poder oligárquico, né? Então tá aqui, ó, durante o Império, o governo central, ele impunha, né? Então ele colocava, né, o seu poder às províncias. O que são as províncias? Elas são os estados, como eu coloquei aí, né? Hoje, né, províncias são as divisões, né, dos estados. Então, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, então essa divisão aí, tá? Isso que se chama, antigamente era províncias, tá? Então, nomeando quem iria governá-las. Então eles que nomeavam, né, a oligarquia. E o que é a oligarquia? A oligarquia está ali, ó, a palavra de origem grega, que significa governo exercido por poucos indivíduos ou famílias poderosas. Então eram os poderosos, tá, que tinham totalmente o poder. Então não existia a democracia de hoje em dia, né, que as pessoas escolhiam, que elas opinavam, nada disso existia, tá? Então isso que quer dizer oligarquia. Bom, gente, eu vou parar o vídeo aqui porque tá passando o carro do gás e aí vai atrapalhar. Daqui a pouco a gente continua. Bom, continuando, então a gente está falando sobre as oligarquias, né, estaduais. Então vamos lá para o texto. Com o estabelecimento da República, porém, a situação ela mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais de cada estado, o nome já fala, né? As famílias poderosas de cada estado, né? Que tinham, elas detinham o poder, tá? Elas passaram a ter um enorme poder político. Vejamos como isso se deu no próximo texto do coronelismo que a gente vai ler agora. Então vamos lá. Para conseguirem o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas, né, de cada estado, eles forçavam os eleitores a votarem os candidatos por eles, indicados. Então eles falavam, ó, vota aí, vai, vamos lá, porque quem manda aqui sou eu, entendeu? Você é minoria, você não tem força contra mim, então você vai ter que votar naquelas pessoas que eu estou pedindo, que eu estou pedindo não, né? Estou mandando. Então muitos desses políticos, eles eram o quê? Grandes fazendeiros, coronéis, né? Indicados. Então, e da Guarda Nacional também. E por que Guarda Nacional? Então tá lá, tem o um significado no livro para vocês. A Guarda Nacional, força composta de cidadãos armados e fardados, não pertencentes ao exército, tá? Então era uma força aí que não tinha nada a ver com o exército, mas tinha um grande poder aí, né, de força, tá? Então ela foi criada em 1831 pelo regente Feijó para manter a ordem nas províncias. Então ela servia para não ter desordem entre um estado e outro, né? Questão de confrontos. Tá? E eles eram chamados de coronéis. Quase sempre o coronel ele conseguia o voto do eleitor por meio da troca de favores. A gente conhece muito bem hoje em dia porque ainda rola muito isso, né? Então o que seriam as trocas de favores? Uma sacolinha de alimento, um remédio, segurança, dinheiro emprestado, emprego, enfim, isso aí acontece até os dias de hoje. Não deveria, né? Que um político ele tem os seus deveres, né, suas obrigações, e ele é pago para isso já, né, pelos nossos impostos para estar fazendo as coisas para nós. Ele não tem que estar vendendo o seu voto para estar conseguindo isso. Ele ganhou pelo povo, então ele tem que fazer, né, e não comprar antes. Mas enfim, em troca desses favores, ele exigia que votassem nos candidatos indicados por ele. Esse voto controlado, né, que acontecia nesse período, né, pelo coronel, ele foi chamado de voto de cabresto, porque ele segura a pessoa na rédea ali, né, para votar em quem ele quer. Na época, a fraude eleitoral era generalizada, então tinha falsificação de resultados, roubo nas urnas, inclusão dos votos de criança, de defuntos. Hoje isso é meio difícil de acontecer, né? Não duvido muito, mas é bem difícil. A criança tá votando, hoje é muito mais fiscalizado, né? Defunto muito menos, né? Mas roubo na urna? Não sei. As urnas eletrônicas aí, tem muita. A gente fala muita coisa, né? Delas. Eu acho que não. Eu acredito que não, né? Porque é bem controladinho. Mas enfim, nessa época era muito mais fácil isso acontecer, tá? Até pessoas inexistentes, né? Que ninguém sabia se existia ou não, né? Eram práticas comuns nas eleições naquele período. Então era assim que os poderosos de cada localidade ou estado, eles se perpetuavam no poder, né? Ficavam ali muito tempo, tá? Logo aqui abaixo, ó, a gente tem uma charge, tá? No livro, tá? Que ó, tá aqui, ó, as próximas eleições, tá? E essa charge, ela é aquilo que foi falado no texto, né? Olha lá, o defunto,
né? Ele pega o cavaleiro indo votar, aí ele pega e fala: ô cavaleiro, que vai à cidade, quer por gentileza de me fazer visar este título de eleitor, né? Visar é o quê? Fazer valer esse título de eleitor. Então, por favor, vai lá votar por mim. Então é uma charge, uma brincadeira aí, né? Então essa charge, ela é de 1918, tá? Ela ironiza o processo eleitoral durante a Primeira República, que foi de 1889 a 1930, como sugere o artista. Na época, até mesmo os defuntos votavam, gente. O defunto que pede, né, para o transeunte, o cara que está passando, visar o seu título de eleitor. E ele responde com uma expressão que mistura espanto e indignação. Então ele olha, né, a cara dele se de espanto, ele, meu Deus, um defunto querendo votar, o que é isso? Né? Então é a sátira que ele faz. Para terminar essa página, que é a página 63, tá? O que ele fala aqui? Os coronéis mais poderosos de cada região, eles faziam alianças entre si, né? Então eles se uniam, os coronéis, tá, para eleger o presidente de cada estado. O que é o presidente de estado? Ele equivale hoje ao o título de governador, tipo o governador de São Paulo, o governador de Minas, o governador de outros estados do país, tá? Este, por sua vez, ele retribuía o favor. Então ele enviava verbas para a construção de escolas, praças, igrejas, etc. Então eles tinham essa junção aí, né? Então, se você me ajuda, né, ao meu estado ganhar, que eu vou lá e te dou na sua cidade, na sua província, te dou dinheiro para você fazer escolas, praças, igrejas, etc. Nas cidades controladas por aqueles coronéis, ok? Então, essa aula termina aqui, tá? Próximo vídeo é a página 64, ok? Bom, vamos lá, turma, página 64, tá? Na página 64 tem a política dos governadores. Então, vamos lá. Usando as mesmas práticas, né, troca de favores e corrupção eleitoral, ó, corrupção, tá vendo? Sempre tá aí, presente no nosso país, tá? Não é de agora, já vem de muito tempo atrás. As oligarquias estaduais, elas ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da república. E este, por sua vez, ele retribuiu o favor, liberando verbas, como já foi comentado lá na página 63, tá? Que seriam benefícios, né, dando apoio aos políticos e a elas. Esse esquema político que ligava, né, os governos estaduais ao presidente da República, ele foi concedido pelo presidente Campos Salles, de 1898 a 1902, e recebeu o nome de Política dos Governadores. Assim, por meio dessa política, né, dessas alianças e trocas de favores, né, que uniam os municípios e estados, o governo federal, as oligarquias, elas se mantiveram no poder durante a maior parte da Primeira República, né? Então vamos observar na imagem aqui, ó, que ele coloca para vocês, ó. Tá? Tem um desenho aqui, ó, o poder das oligarquias estaduais, tá? Então tá aqui, ó, voto federal, ó, os votos. Tá vendo? Ó, apoio político e financeiro, tá? Ó, votos dos coronéis, votos do estado, ó, tá vendo? Ó, ele sobe e desce, ó. Então, ó, governo federal, poder federal, governo de estado, poder estadual e o coronel, poder municipal. Então, o coronel é o município. Então, se ele se mantém, ele sempre vai estar mandando naquele município, tá? O estado, poder estadual, e o federal, poder federal, que já seria, né, o presidente da república, né? Então os votos, tá vendo? Ó, eles se combinam, ó, apoio político e financeiro, ó, verbas e benefícios. Então eles se apoiam, né? Como foi explicado no texto, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, o governo, ó, esse esquema político que ligava, ó, os governos estaduais, tá vendo? Que é o do meio, o presidente da república, que é o primeiro lá, o governo federal, né? E também aí tem os coronéis, que aí seria já os municípios, né? As cidades, ok? Aí tá aqui, ó, a Primeira República, ela compreende entre 1889 e 1930, isso já foi falado para vocês, né, um pouquinho lá na frente. No balão amarelo, ele fala aqui, ó, as oligarquias estaduais mantinham-se no poder por meio de alianças e favores que uniam municípios, estados e governo federal, tá vendo, ó, município, estado e governo federal. Então, ó, lá nesse desenho tá colocando para vocês aí, ó, tá lá, ó, governo federal, estado e coronel. Coronel é município, poder municipal, tá? O coronelismo era a coluna mestra desse edifício, baseado na fraude eleitoral e na corrupção. Então, o coronel é que conseguia, né,
com os pequenos que não tinham conhecimento, não tinham estudo, né, a questão e também da pressão, né, de estar mandando na cidade, mandando nos seus eleitores, tá, com troca de favores, tudo bem? Descendo um pouquinho aqui, né, nesse texto, que depois a gente vai continuar na outra página. Café com política, né? O que foi esse café com política? Durante muito tempo se acreditou que a aliança entre São Paulo era um grande produtor de café, tá? Ele é conhecido como os grandes cafezais, os grandes proprietários de terra, né, os grandes barões, tá? E Minas foi, né, e ainda é um grande produtor de leite, tá? Então, os estados mais ricos e mais populosos na época, tá? E aí teria o quê? Permitido a oligarquia desses dois estados, o controle exclusivo do poder na Primeira República, porque eles eram os estados mais poderosos. Então o que acontece? Então eles conseguiam meio que manobrar, né, quase todo o país. Essa aliança entre São Paulo e Minas foi chamada de política do café com leite. Por quê? Porque São Paulo era o café e Minas era o leite. Então, como os dois estavam no poder e trocavam os poderes, né, as trocas de favores de poder político, né, um ano, uma eleição, eles fazendo de tudo para São Paulo ganhar. Aí na outra eleição, Minas. Aí na outra, São Paulo. Ficava só entre os dois, né? Não deixavam, ficou tipo monopolizado, vamos dizer assim. Estudos recentes mostram, no entanto, que não foi bem assim. Veja o que a historiadora Cláudia Fiscardi diz sobre o assunto. Então, esse texto que eu estou falando, eu coloquei lá no slide, tá? Que fica na página 65, que é o Para Refletir, que está lá, Café com Política. Então tem o texto, tá? Eu peço que vocês leiam, tá? Esse texto depois e respondam as questões se vocês quiserem, tá? Não precisa colocar no caderno, nada disso. Só respondam, né, para vocês estarem vendo se vocês conseguem estar compreendendo, né, a visão da historiadora Cláudia Viscardi, tá? Que ela fala sobre o assunto da política do café com leite. Se foi bem assim mesmo, né? Foi. Só que teve alguns fatos históricos que acabaram ocasionando aí alguns atritos entre eles, que acabou se desfazendo essa política do café com leite, tá? A gente vai aprender mais pra frente, ok? Bom, próximo vídeo eu vou fechar aqui para fazer o próximo e final. Bom, vamos lá. Na página 66, né? Na Primeira República, o café ele continuou liderando as exportações brasileiras, tá? Então, assim, o Brasil, né, o estado de São Paulo, animado com os lucros obtidos com as vendas de café para os outros estados, né, e para os Estados Unidos também, e para a Europa, né? Então, os cafeicultores brasileiros, eles investiam em novas plantações. Com isso, em muito pouco tempo, o Brasil ele passou a produzir muito mais café do que os países estrangeiros, né? E se interessavam em compra. Aliás, em comprar. Então, o Brasil ele produziu muito mesmo, tá? Assim, milhões de sacas com café, elas ficaram estocadas nos armazéns brasileiros. Então, aqui no livro, ele dá uma tabelinha, né, para você acompanhar a evolução do preço do café entre 1893 a 1889, para vocês verem como que isso foi aumentando, né, e foi melhorando. Então tá aqui, ó, o café, uma saca, 60 quilos, em 1893, né? Então era 4,9 libras, né? Que era a moeda, né? No período. Uma saca de 60 quilos, em 1896, 2,91 libras. E em 1889, 1,48. Né? Então, o que se pode concluir observando essa tabela? Né? Então, tá aqui, ó. Conclui-se, tem a respostinha para vocês aqui, ó, no livro do professor, tá? Para você estar dando uma olhada, tá? Eu vou ler para vocês, depois vocês dão uma olhadinha para estar acompanhando. Então, tá aqui, ó. Conclui-se que em apenas 6 anos o preço do produto no exterior caiu quase 3 vezes, tá? Então, nesse momento, né? Nesse período, a oferta do café brasileiro no mercado mundial ela cresceu mais de 10%, né, pressionando o preço do produto para baixo. Okay? Então é isso que ele comenta aqui para vocês. E continuando o texto, então tá aqui, ó, mas apesar disso, os cafeicultores continuaram aumentando sua produção. E aí, em 1905, o excedente de café nos armazéns brasileiros era de aproximadamente 11 milhões de sacas, tá? Agora a gente vai mudar, tá, a matéria para o convênio de Taubaté, que foi o último slide que eu passei para vocês, tá? Tá aqui, ó, nós temos uma foto, ó,
tá? Do convênio de Taubaté. Ou mentira, isso, vai falar sobre o convênio de Taubaté, só que ele coloca uma foto aqui, ó, bem legal, tá? Que tem no livro de vocês, ó, sacas de café estocadas em armazém no Porto de Santos, tá? Aqui, ó, na nossa cidade, aqui do lado, tá? Aguardando que os preços do café brasileiro no exterior subissem, tá? Isso em 1920, ok? Aí nós temos o texto aqui que a gente vai ler para vocês. A gente vai ler só até Taubaté, tá? Que foi o que eu coloquei, ok? A borracha na Amazônia vai ficar só para a próxima semana, para a próxima aula. Então vamos lá. Preocupados com a queda de seus lucros, né? Então começou aquela preocupação porque não estava se lucrando tanto, né? Os cafeicultores eles pediam ajuda ao governo. Os governantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Que são os três aqui, ó, os três top, né? Nesse período, ó, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Ó, os três maiores produtores de café, tá? Eles responderam ao pedido assinado o Convênio de Taubaté. Tá aqui, ó, Convênio de Taubaté. Então, o que foi estabelecido nesse convênio em 1906? Então, por esse acordo, né, os governos de São Paulo, Minas e Rio, eles tinham comprometimento, né, de comprar e armazenar as sacas de café excedentes por meio de empréstimos obtidos no exterior. Então, tinha que pedir empréstimo lá para fora para poder comprar essas sacas aí. A compra do café excedente, ela regulava a oferta e forçava a valorização dos preços do café brasileiro no exterior. Então, se compra, né, o café, começa a ter pouco, né, pouco envio, ele começa a se valorizar. O pessoal começa a procurar mais, né? Então, era uma tática aí, né, que eles criaram. Essa política, ela atendia aos interesses, né, aos interesses dos cafeicultores, porque os prejuízos decorrentes da queda nos preços do café eram transferidos para o governo, que, para proteger os cafeicultores... Bom, gente, desculpa aí, parou do nada, né, o vídeo, porque tava sem espaço, né, no celular. Então falta pouquinho só, a gente parou aqui no proteger, né, os cafeicultores. Então o que acontece? Vamos ler de novo, né? Só o último parágrafo aí, ó. A compra do café excedente regulava a oferta e forçava a valorização dos preços do café brasileiro no exterior. Essa política atendia aos interesses dos cafeicultores, porque os prejuízos decorrentes da queda nos preços do café eram transferidos para o governo, que, para proteger os cafeicultores, usavam o dinheiro dos impostos pagos por todos os contribuintes. Diante disso, muitos cafeicultores continuaram investindo em cafezais. Alguns deles, porém, procuraram diversificar seus investimentos, aplicando capitais também em indústrias. Além do café, a borracha e o cacau também se destacaram entre os produtos agrícolas exportados pelo Brasil durante a Primeira República. Então, assim, a gente fala convênio de Taubaté, né? Então, Taubaté advém da cidade do interior paulista, tá? De Taubaté, que vocês conhecem, né? Então, a gente tem uma grande história, Taubaté, né? Que é a cidade do Monteiro Lobato, enfim, a gente já conhece, né? E esse convênio ele foi assinado, né, em 1906 na cidade, tá? Tinha os três grandes estados aí, né? São Paulo, Minas e Rio, tá? Então, a gente foi explicado para vocês aí, né? Dentro da leitura do livro, a questão de como que foi feito esse convênio, para que serviu, né, os problemas do café no Brasil, né, então teve muito excedente, tinha que comprar, tinha que segurar para poder eles se manterem, tá? Então a próxima aula aí para vocês, tá? Nossas aulas virtuais, que são gravadas, né, que são gravadas, vai ser a borracha na Amazônia e depois também vai falar sobre a borracha e o cacau, que são dois produtos agrícolas que se destacaram no Brasil, só que não em São Paulo, né, e Minas, Rio de Janeiro, e aí sim outros estados que já começam a aparecer aí no nosso país, tá? Que aí já vem a Amazônia, né? E outros lugares que a gente vai estar conhecendo dentro do texto, tá bom? Então agora sim, finalizou a aula dos slides que eu passei para vocês no dia 12 e 13, tá? Então vocês vão receber esse slide, né, para vocês, ou essas aulas, né, para os dias 19 e 20. Ok? Obrigado e espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, mandem áudio no grupo que eu explico para vocês alguma parte que vocês não entenderam, tá? Obrigado, boa tarde.